Negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Quando duas pessoas negociam algum contrato, vou dar o exemplo de um contrato aqui, tá? Cria-se um estado de tensão, porque cria-se uma expectativa de fechamento do negócio, de fechamento do contrato, de acordo, de aceite, de entendimento entre as partes envolvidas. E cabe a você e também a outra parte interessada nesse processo de negociação saber fazer uso da informação para conseguir influenciar o comportamento, né, de quem está interessado nesse processo, de tal modo a conseguir fechar, né, aquela negociação em si. A informação assume um papel fundamental dentro do processo de negociação, lembrando que a informação é uma função da comunicação. Logo, destacando-se a importância da comunicação numa negociação. A negociação é um processo de comunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. E nas empresas não há apenas uma negociação que envolve contratos, né? Muitas vezes a negociação vai acontecer entre os próprios membros da empresa. Seja para conseguir aproveitar um dia de folga e depois eu compenso, seja para melhorar o desempenho, para favorecer a equipe de trabalho, enfim, né? A todo momento a gente vai cedendo aqui, barganhando ali, no dia a dia da própria empresa, fazendo com que a própria negociação seja realizada pelos próprios membros, né? Entre si. E não apenas quando eu preciso fechar um contrato, enfim, né? Realizar uma compra junto ao fornecedor, porque isso também envolve processos de negociação. A negociação é um processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades. Porque, a princípio, o que há numa negociação são propostas, são pontos que não convergem, né? Pelo contrário, em alguns momentos são até antagônicos, o que provoca aquela questão da tensão e um possível, não digo desentendimento, né, mas uma relação conflitante no que diz respeito aos participantes, às partes interessadas ainda não estarem em acordo. O acordo será buscado entre eles. O consenso, né? Algo que seja bom para as duas partes interessadas, até porque o processo é um processo bilateral. E aqui eu estou trazendo para você o planejamento de uma negociação, porque uma negociação ela pode ser estruturada, né? Uma negociação ela pode ser planejada. E quando a gente fala sobre o planejamento da negociação, um primeiro ponto importante é separar as pessoas do problema. Porque toda negociação tem um objetivo. Só que nem sempre a pessoa que você está negociando tem características similares às suas. Então é necessário que você tenha um equilíbrio para poder focar o objetivo da negociação, ao invés de levar as questões para o lado pessoal em si. É se concentrar no problema, no objetivo, no caso, e não nas questões pessoais, num processo de negociação. Também faz parte do planejamento da negociação concentrar-se nos interesses, né? Até reforçando o ponto que eu acabei de comentar. Buscar alternativas de ganhos mútuos. Por quê? Porque o ganha-ganha precisa ser alcançado. Muitas vezes a gente tem uma sensação de que a negociação favorável é aquela que favorece apenas a gente e que vai desfavorecer a outra parte. O que acaba não fazendo sentido, né? E eu sempre dou esses exemplos nas minhas aulas, até por já ter vivenciado isso e ter percebido que isso realmente prejudica as partes interessadas. Vamos supor que eu seja cliente e você seja meu fornecedor. Estou querendo comprar
em grande quantidade aquilo que você produz. Só que eu coloco uma condição com um preço lá embaixo. Estou comprando um volume alto, mas estou colocando o preço muito lá embaixo. E a gente fechou o negócio. Isso foi extremamente atrativo para mim, mas não foi para você. Qual é a conclusão? Eu posso provocar, com o passar do tempo, um desequilíbrio financeiro só em razão dessa nossa negociação. E quando você está desequilibrado financeiramente, você vai sofrer consequências, que uma delas pode ser um impacto grave no seu fluxo de caixa, que vai fazer você começar a ter dificuldade para poder pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, podendo inclusive provocar a quebra da sua empresa. Olha eu, cliente, interessado em comprar de você, mas apertei demais na negociação e acabei gerando a quebra do meu próprio fornecedor. Qual vantagem eu tive nisso? Nenhuma, pelo contrário. Por isso que a busca pelo ganha-ganha precisa existir. Eu tenho pessoas que querem chegar num consenso, mas que precisam ter em mente que fique bom para ambos os lados. E também encontrar critérios objetivos, né? Se concentrar objetivamente naquilo que deve ser falado, naquilo que deve ser argumentado, para que a negociação seja bem conduzida e os propósitos sejam alcançados.